Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Quintana, sou apresentadora aqui do programa Ser Autista e hoje eu tenho uma convidada muito especial, é a Luciana Vargas. Ela é professora e ela tem um espaço dela, que é o Espaço Reforçar, aqui no município de Montenegro. E além disso, ela também é uma dos nossos patrocinadores aqui. Então eu vou pedir para que ela se apresente. Muito obrigada, Lu, por aceitar esse convite de estar aqui conosco, né? Trazendo um pouquinho do teu trabalho. Então eu quero que tu te apresente aí para os nossos telespectadores, falando a tua formação, enfim. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Por poder contribuir de alguma forma também, né, com o programa Ser Autista. Eu sou professora do município. Nos últimos 5 anos, eu também sou professora de AE, Atendimento Educacional Especializado, e trabalho mais especificamente com alunos autistas e também alunos de inclusão em geral, além de também trabalhar com reforço escolar, né, dentro da escola. E então tenho também esse carinho especial, esse olhar especial para com os alunos de inclusão, né? Sim. Então, tudo a ver. Sim. A Lu, ela trabalhou, né? Trabalha com a AEE, já foi um dos temas aqui da importância que é. Então eu acho que a gente pode começar por aí, né? Fazer essa pontezinha. Qual que é literalmente o trabalho de uma AEE e quando que ele é solicitado? Na verdade, não é questão de ser solicitado ou não. Ele é uma sala que está sempre em andamento, né? Sempre em atividade dentro da escola, das escolas municipais. O AE, ele é especificamente para trabalhar com as crianças de inclusão, né? Mas também para trabalhar com as crianças com dificuldade de aprendizagem. O nosso foco principal, ou o nosso objetivo em primeiro lugar, são as crianças de inclusão. Havendo tempo disponível, a gente trabalha também com as outras crianças que não estão indo bem dentro da sala de aula. O AE está sempre ativo, não é um período sim, outro não. Ele está ativo tanto de manhã quanto de tarde, a princípio em todas as escolas da rede municipal. Certo. E daí nesse quesito vocês trabalham em conjunto com a professora em sala, Isso. né? Para aprimorar as habilidades daquela criança. E tu, hoje vendo, tu acredita que tem uma demanda maior do que nos outros anos, independente de, ou tu acha que a pandemia também potencializou isso? Na verdade, a gente vem observando sim esse crescimento, né, de crianças de inclusão nos últimos anos, sim, tanto que as salas de AE, elas estão sendo cada vez mais necessárias, cada vez mais necessárias no sentido de ficarem ativas e de ficarem dando esse apoio para as professoras da sala de aula. Tanto que o objetivo principal é justamente esse, dar o apoio que a professora da sala de aula precisa, porque o foco então do AE, da professora de AE, é achar estratégias, né, produzir, identificar, organizar estratégias para que dentro da sala de aula a professora consiga desenvolver então as habilidades do aluno. Não é, o AE, ele não é para ser visto como um reforço para a criança que está em sala de aula, a criança de inclusão que está em sala de aula. Não é um reforço no contraturno, ele é para ser trabalhado em conjunto com a sala de aula, em conjunto com a professora de sala de aula. Tanto que este ano
o núcleo de AE da Secretaria de Educação está colocando em prática uma ideia já que vem sendo pensada já há mais tempo, que é separar uma semana para que a professora de AE, consiga ficar mais disponível para a professora de sala de aula. Porque a gente tem alunos de inclusão nos jardins, né? No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Não se tem alunos numa única sala de aula, né? Então, a professora do AE, ela precisa estar um pouco mais disponível para que ela possa acompanhar na sala de aula, né? Então, num determinado momento, o aluno do primeiro ano, num outro determinado momento, o aluno do segundo, do terceiro, do quarto, e assim todos o que a escola necessita. Ah, que interessante, porque às vezes muitos pais, né, que podem estar nos assistindo, não tem nem conhecimento que o município disponibiliza uma sala de AE, não sabe às vezes o eventual trabalho que é realizado e a importância que tem no desenvolvimento da criança, nas habilidades, na dificuldade, né, que tem que ser pontuadas. Exatamente. Até se por acaso tu tem um filho especial que está nos assistindo aí e queira que o filho participe, né, digamos assim, dessa sala de AE, pode comunicar daí à diretoria, né? Na verdade, não é o pai e a mãe que vai pedir que o filho participe. Isso é automático. A criança está na escola, a criança vai ter sempre o direito a participar, né, a estar na sala de AE, que acontece no contraturno, né? Então, assim, a partir do momento que é identificado que a criança, se é uma criança nova, vamos imaginar que uma criança entrou nova na escola. Então, a partir do momento da matrícula, né, os pais identificam, né, que é uma criança de inclusão, aquela criança já está determinado que ela vai sim participar do AE, que ela tem a sua vaga no AE garantida, ela vai ter o seu horário no AE garantido e ela só não vai participar do AE, ela só não vai ter o seu momento no AE se a família não quiser. É que em muitos casos já tivemos de a família não ter conhecimento e ter que daí sinalizar a direção da solicitação, né, da sala de AE. Porque, se eu não me engano, tem algumas EMEIs que não tem a sala de AE. Bom, né? aí o que acontece? Outra escola, digamos assim, né? O que acontece? Tudo isso que eu tô falando baseado na minha escola, que eu trabalho com séries iniciais, né? Que é do jardim ao quinto ano. Então, das EMEIs eu não posso falar, não posso dizer nada porque não tenho conhecimento. Então, eu tô falando baseado nas séries iniciais. As fundamentais, sim. Fundamentais. Elas têm as salas de AE. As EMEIs, algumas elas estão implantando agora. Na Maria Laurinda, por exemplo, eu sei que esse ano é o primeiro ano que tem uma sala preparada. Ok. Os alunos eram para Santo Antônio, se eu não me engano. E frequentavam, no caso, quem está numa escola, numa EMEI que não tem uma sala específica, frequenta em outra escola, é isso? Isso, mas de igual, a vaga em si, ela tem que ser assegurada pelo município, independente com se tem na certeza. escola ou não. Exatamente. É só para que... E também, até a própria Giane já veio aqui e comentou que é a diretoria quem tem que oferecer a sala de AE. Exatamente. Eu sempre comunico ali de que tem que sinalizar, caso o pai não conheça, porque de fato é um direito que a criança tem. Assegurado por lei. Assegurado. Então... E muito respeitado no município. Sim. Não, o trabalho que é realizado é fantástico e particularmente faz uma grande diferença. Faz. Eu posso, né, dizer isso porque eu participo, né? A gente tem reuniões mensais e a gente tem o nosso grupo, né, do AE do município. E qualquer dúvida, assim, a gente vai sempre tirando com a Giane, né? E a gente vai sempre se ajudando, qualquer dúvida. Mas, como eu já estou há 5 anos, né? Então, tem coisas, assim, que já são bem fáceis de resolver, bem tranquilas. E tu
tu tá há 5 anos daí na sala de AE. Nesses 5 anos é da inclusão ou anteriormente tu também já trabalhaste com inclusão ou só em contato de sala de aula mesmo? Aí só em contato de sala de aula, sim. E o que chamou a tua, né, que toca o coração, né, quando a gente quer seguir determinada profissão? O que te encantou a seguir pelos passos da inclusão? Então, na verdade, eu sou uma pessoa muito curiosa e muito pesquisadora, né? Então, eu sempre tenho muita curiosidade mesmo com as coisas que estão acontecendo. Como professora, a gente sempre tem eu tenho muita, eu quero saber por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. Exatamente. Então, além das dificuldades de aprendizagem normal nas crianças, né, ainda quando a gente começou a ficar muito, digamos, comum receber alunos de inclusão, né, então isso me acendeu assim uma luzinha, uma interrogação, né, de certa forma, né, de como eu poderia ajudar, como eu poderia aprender mais para poder ajudar o meu aluno. E aí foi quando eu decidi fazer a psicopedagogia, né, para que isso pudesse contribuir com a minha prática. É muito interessante e especial, né? Nada melhor do que a gente conhecer a real necessidade. Com certeza. Até porque cada aluno de inclusão que tu tem em sala de aula, ele vai ser único. Ele vai demandar uma determinada atividade, enfim. Na verdade, desculpa te cortar, na verdade, se nós tivermos 30 alunos, não de inclusão, os tipicamente normais, sim, os 30 são diferentes. A gente sempre vai demandar de muita agilidade, né, de muito conhecimento, de muita habilidade, assim, de o que fazer, né, de muito jogo de cintura. Eu fico até às vezes pensando, né, porque a gente fala em atividade adaptada para uma criança com dificuldade, né, mas os normais, as crianças típicas também têm dificuldade. Bastante. Né, e para eles também aquela atividade é uma obrigação, ela não vai receber um material adaptado, então às vezes a gente fala da inclusão, mas também tem crianças sem laudo, normais, típicas, que têm as suas dificuldades, que tem determinados assuntos que também não é voltado para si, né? Não é do seu interesse. Então tem todo um olhar por trás que nós de fora a gente às vezes não consegue compreender e entender. E hoje, né, Lu, tu tem o teu espaço, que é para reforço escolar, né? Eu vou deixar que tu apresente melhor ele, quais as atividades que tu realiza. E começando por onde surgiu, né, essa ideia de fazer esse espaço? Então, bem como a gente estava falando, né, os alunos, mesmo os considerados tipicamente normais, né, que a gente tem na sala de aula, eles também demandam da professora esse jogo de cintura, né, para desenvolver as atividades ou desenvolver aquele conteúdo ou aquele assunto que a gente está trabalhando de uma forma que eu consiga atingir A, B e C de maneira que todos compreendam, né, e de que todos aprendam. E o AE, como eu disse, ele muitas vezes, como sobra tempo, né, para preencher os horários, a gente acaba também atendendo alunos com dificuldades de aprendizagem. E aí sim, aí a gente também desenvolve estratégias, né, para atingir esses alunos de maneira que eles compreendam ou que eles aprendam de uma forma diferente do que está acontecendo em sala de aula, mas que eles consigam se aproximar, né, dos colegas para, ao final do ano, né, eles também consigam
chegar lá da mesma forma, né? Equilibrando, né, a aprendizagem junto com os colegas. Então, o laboratório de aprendizagem, que é o que faz contraponto com a AE, o AE é para os alunos de inclusão, o laboratório de aprendizagem é para os alunos de reforço escolar. Então, os dois caminham juntos durante o ano. E em função de trabalhar com os dois, a gente vai pesquisando, procurando, desenvolvendo estratégias e vai se apaixonando e se apaixonando e se apaixonando. E foi o que aconteceu comigo. Além de tudo isso, veio a pandemia. O que a pandemia fez? Abriu um buraco gigante, né, na aprendizagem das crianças, abriu uma lacuna gigante que fez com que muitos pais procurassem, né, a gente para pedir socorro. Prof, me ajuda. No meu bairro, por exemplo, alguns pais me procuravam para que eu desse aula para os alunos. Por quê? Porque eles sabiam que na escola eu era prof do AE, eu era prof do reforço. Então, eles queriam que eu desse aula para os alunos para dar o reforço que eles não estavam conseguindo em sala de aula, para potencializar ainda mais e eles conseguir passar de ano. Sim. Aí na verdade, eu não queria, porque não era né, eu já tinha 2 turnos, né? Eu já tinha minhas 40 horas na escola e eu não queria, não era, enfim, não tinha isso como objetivo. Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que não consigo dizer não. O que eu fiz? Eu acabei aceitando alguns alunos e aí eu comecei a dar aula particular fora do horário de trabalho e em casa. Então foram 2 coisas que meio que me sobrecarregaram. Aula além do horário de trabalho e na minha casa. 2 coisas que eu não gosto. Uma delas é trabalhar na minha casa. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de sair para o trabalho, eu gosto de sair para a rua. Aí, ok, terminou o ano e foi uma coisa que deu muito certo. Eu vi naquelas crianças que eu atendi, eu vi eles evoluírem. Eu vi o desenvolvimento deles e eu vi a felicidade dos pais, eu vi a felicidade das crianças. E isso, para uma professora, é tudo de bom, né? E aí, nas férias, eu pensei, por que não? Né? Por que eu não abro, quem sabe, por que eu não acho uma maneira de fazer isso mais profissionalmente? Então, eu acabei nas férias organizando isso, né, de uma forma mais comercial, mais profissional. E aí foi onde eu acabei alugando uma sala, lá mesmo na Timbaúva, né? E entrei de licença, pedi uma licença interesse num turno do dia de trabalho meu. E aí comecei a desenvolver esse trabalho de aulas de reforço, né, especificamente para séries iniciais. E tô lá na Timbaúva e desenvolvendo isso, trabalhando com crianças, desde o jardim até o 5º ano. Tenho alunos de várias escolas já. E vamos indo. Sim, é isso mesmo, tem que aprimorar e compartilhar conhecimento. Sim, né? sim. Agora um questionamento. Com a pandemia, a gente viu um aumento de casos de crianças com ansiedade, adolescentes. Lógico que a rotina muda, depois tem que voltar ao novo normal, né? Tu achas que, por exemplo, a demanda de atividade que uma criança leva para casa, né? Sabemos que cada escola
tem ou o professor, enfim, tem uma demanda de material para fazer em casa. Tu acha, como que tu vês esse lado? Tu acha que sobrecarrega o aluno ou não? Porque esses dias eu estava lendo algumas matérias sobre temas escolares, né? Qual que seria o mais adequado para as crianças fazerem em casa, porque também eles passam meia parte numa escola, enfim. Tu acredita que uma sobrecarga de material para fazer em casa pode gerar essa ansiedade ou não? Pode ser outro fator? Olha, eu posso falar pela minha escola, né? Porque é a realidade que eu vejo, que eu vivo. Não vejo grandes exageros em temas de casa, né? Não vejo grandes exageros em tarefas para casa. Eu mesma, como eu disse, faz 5 anos que eu estou exclusivamente no AEE. Antes disso, eu estava em sala de aula e eu sempre fui uma professora que dava tarefa para fazer em casa todos os dias. Porque eu acho que complementa, eu acho que é importante a criança levar para casa alguma coisa que vai fixar aquilo que ela trabalhou, e o tema em si, na minha opinião, né? Eu sei que cada professora tem a sua opinião, tem professoras que têm horror a mandar tarefa para casa, respeito isso, né? Mas eu mandava porque eu acho que a criança tem que sim ter o contato com as atividades escolares em casa também, né? Os pais acabam também participando. Eu sei que os pais não gostam muito, muitos não gostam, né? Porque também chegam em casa cansados, né? Já trabalharam o dia inteiro, mas eu acho que sim, é importante, porque é responsabilidade dos pais e também é responsabilidade da criança, como aluno, né? Eu acho que sim, é responsabilidade deles também terem esse compromisso, né? De fazer alguma coisa ainda, né? De trabalhar aquilo, de ter o capricho, de recolher o material, de guardar, porque no outro dia eu vou utilizar, eu tenho que estar tudo organizado, eu tenho que me comprometer com as minhas coisas para que no dia seguinte lá esteja tudo organizadinho, porque a minha professora vai precisar, porque eu vou precisar com a minha professora, né? Então, eu acredito que a tarefa para casa, ela abrange muito mais coisas do que simplesmente resolver aquilo ali que a professora mandou. Então, eu sou muito a favor da tarefa para casa. E eu não acredito que ela vá provocar ansiedade, aumento de ansiedade e tudo mais. Eu acho que os fatores são outros. Certo. Até tu comentou ali da importância do pai, da família participar da atividade em casa, do tema de casa. Anos atrás não se via muito isso, né? Atualmente, tu acha que, mesmo com a tecnologia, porque hoje, dependendo da idade, ele leva uma atividade para casa, consegue solucionar com o apoio da internet, enfim. Tu acha que os pais também estão terceirizando esse apoio, ou tu vê de uma forma diferente? Tu acredita que não, que eles estão mais empenhados, participativo? Olha, eu vejo 2 grupos. Eu vejo aqueles que sim, que estão empenhados. Geralmente esses que estão empenhados, eles se empenham até demais, porque eles se apegam a muitos detalhes, detalhes que às vezes nem têm tanta importância assim, e aí eles cobram demais também, até da escola às vezes, né? Às vezes coisas que não têm tanta importância. Mas por outro lado, tem aqueles que não dão importância nenhuma, não ajudam em nada, não fazem nada. Não olham o caderno, não sabem como o filho está na escola. Então são dois pesos, 2 medidas, 2 extremos. É bem complicado, né? Sim. Bem complicado. Quem está certo? Eu acho que sempre os extremos
né? São exageros, nenhum dos dois. A gente sempre acha que o equilíbrio é o melhor caminho, né? Então, aquele que cobra demais, que busca demais, né? Que vai pelo exagero do exagero mesmo, né? Agora, não é legal, mas também aquele que não faz nada, que deixa por conta, também não é legal. Eu compreendo, né, dessa questão de dois extremos, e eu acho que muitas vezes tu pode também dar um relato, assim, que os pais de inclusão, né, eles não querendo, né, a gente se importa mais, mas eu sinto que quando a gente vai fazer uma atividade com o nosso filho, e quando ele realiza aquela atividade que se propõe, ou qualquer, né, a atividade que era proposta, a gente fica tão grato, tão feliz, que se os pais de crianças normais fizessem um pouquinho, é que para nós sempre tem um gosto de vitória, né? Ah, ele encaixou a pecinha. Sim. Ah, ele pegou o lápis da cor que eu falei. Isso para nós é tão especial que para uma criança normal é normal. Já se diz. A gente já espera aquela função, né? E então acho que se os pais doassem, não vou fazer toda semana, mas terça-feira vai ser o dia que eu vou sentar e vou fazer uma atividade com ele, é tão bacana que viraria rotina, né? É prático para nós, às vezes, chegar em casa, liga uma TV, dá um celular, depois a gente resolve a atividade, mas também a gente cria memórias, né? E eu acho que é isso que hoje a gente também tem que resgatar. O que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Certo, então aqui a gente estava comentando, né, da questão da sobrecarga que a criança passa. E, Lu, agora o teu espaço, né? Ele é para reforço escolar. O que tu tá vendo de grande demanda, digamos assim? Qual que é o teu público-alvo? Ou tu viu que tá todas as idades? O espaço reforçar, ele é mais para... O foco dele são as séries iniciais. Então, são alunos, basicamente, do jardim ao 5º ano. Que são mais ou menos o que eu trabalho na escola também, né? Então, que é o que eu tenho mais propriedade. Os atendimentos, eles são feitos em torno de 50 minutos, né? Então, geralmente, o que eu faço? Eu faço uma avaliação com os pais, né? Uma conversa com os pais. Não chega a ser uma anamnese, né? Sim. Então, assim, é uma conversa inicial. Os pais me passam a queixa da escola, né? Então, eles me levam o que a escola está pedindo, né? E aí, eu começo com o trabalho com as crianças. Normalmente, uma psicopedagoga, ela vai fazer uma avaliação diagnóstica, né? Ela vai trabalhar assim uns 4 encontros para descobrir quais são as necessidades daquela criança, né? Quais são as habilidades que ela vai ter que desenvolver. Eu procuro, como eu sou professora de sala de aula, eu já tenho prática de sala de aula, então eu ouço a queixa dos pais, né, o que eles trazem de queixa da escola, e eu já começo a desenvolver o trabalho com a criança já no primeiro atendimento. Então eu já vou de cara assim, já trabalhando, justamente porque a gente, como prof, a gente já tem, né, um olhar diferenciado, né? Então a gente já sabe, ela está com dificuldade de leitura, está com dificuldade, não se alfabetizou. Então o que mais me acontece, o perfil do aluno que eu mais recebo é o aluno não alfabetizado. Então são alunos de 2º, de 3º, de 4º ano que ainda não estão alfabetizados. E não são alunos com laudo, são alunos com dificuldade de aprendizagem. Como eu disse, a gente veio de uma pandemia, né? Então ficaram muitas lacunas na aprendizagem. Sim. Tem alunos que passaram o 1º ano todo online,
e aí fez um segundo ano ali, meio online, meio presencial, Sim. e aí o terceiro ano foi para a escola e não desenvolveu, né? Não está lendo, não está escrevendo, então o foco é esse mesmo, é trabalhar a dificuldade que a criança tem. Então eu não vou ainda ficar procurando o que ela tem, não, eu já vou direto na dificuldade. Então eu já trabalho direto o que a criança precisa a partir do primeiro atendimento. E os atendimentos são semanais, eu não trabalho se não for uma vez por semana. Se chegar lá e me pedir, eu preciso que seja quinzenal. Não, porque eu não vou ver o desenvolvimento que eu quero. Eu não vou conseguir desenvolver as potencialidades da criança de 15 em 15 dias. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é que a criança já vá se desenvolvendo e que vá avançando, né? E que vá, como eu digo para eles mesmo, né? As crianças hoje em dia gostam muito de videogame, então eu digo, olha, a gente precisa passar de nível e passar de nível e passar de nível, né? Então, e para passar de nível tu tem que batalhar, tu tem que trabalhar. Sim. E é isso que eu faço, através de jogos pedagógicos, né? Através de atividades que vão no foco da dificuldade. Então, o trabalho é justamente isso, é um reforço em cima da questão que a criança traz. Sim, e é um espaço que estava fazendo falta aqui no município, né, de referência, que às vezes nós como pais a gente vê uma dificuldade, um atraso no desenvolvimento, enfim, a gente precisa de uma referência e hoje o município tem a quem procurar, né, nessa questão de não um atraso do desenvolvimento, mas uma dificuldade escolar também, né? Então tá ali o espaço reforçar para quem quiser conhecer, tem o contato dela também, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos. E por incrível que pareça, o nosso programa está chegando ao fim, né? Passou voando. Quando o assunto é bom e de interesse, a gente quer pegar todas as informações. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês que estão aí nos assistindo. Quero agradecer a Lu por ter aceito o convite de vir aqui falar um pouquinho, né? 30 minutos. Um pouquinho do trabalho dela, que ela desenvolve aqui no município, tanto pela administração, né? Ali pela escola municipal, quanto pelo espaço particular que ela tem. Quem quiser conhecer, é só entrar em contato. E eu vou deixar aqui a Lu para fazer as considerações finais. Muito obrigada, Lu, que a gente possa aí se encontrar mais vezes. E eu que agradeço, novamente agradeço o convite e convido a todos, né, dentro das necessidades, né, se precisarem, podem contar com o meu espaço, ele fica ali na Via 2, na Timbaúva, pertinho da Quero Quero, né, é só ligar e agendar e aí a gente conversa e no que eu puder ajudar, estou disponível, né, para que as crianças consigam, né, evoluir e que consigam avançar, né, nas aprendizagens, né. Isso aí. Muito obrigada e até semana que vem. Tchauzinho!